Tema de hoje: o que está errado na igreja atual? O que está errado na igreja atual? Pensando sobre isso, refletindo sobre isso, estamos vivendo um tempo difícil em relação a igrejas, evangelho. Evangelho continua o mesmo Cristo, mesmo Senhor e Salvador, a mesma mensagem de fé, de transformação, de amor, de perdão, de misericórdia, o Evangelho transmite. Só que a questão que nós estamos vivendo hoje é, no século 21, o que está de errado na igreja atual? E se a gente começar a pesquisar, nós vamos encontrar alguns erros, inclusive a começar por nós. Dia desses, eu mandei até para alguns irmãos uma notícia que chamou a atenção na internet. Em Goiás, um pastor vendeu a igreja. E ainda disse, de cortesia vai 300 membros. E deu caso de polícia. Primeiro porque os irmãos desta igreja ficaram revoltados. E segundo porque o pastor não tem esse direito de vender a igreja. A igreja é do Senhor. Ele pode passar o salão para outra pessoa e tal, mas a igreja ele não pode vender. Nós temos visto nesse tempo atual muitos escândalos de cunho financeiro, de cunho sexual, o ego de muitos pastores, cantores estão muito inflados. Cantores que fizeram sucesso até 2 anos atrás, 1 ano atrás, hoje você acompanha pela internet informações de alguns desses cantores e cantoras. O desejo de ser grande era tanto que acabaram sucumbindo e começaram a falar coisas que não deviam, começaram a fazer coisas que não deviam, e com isso a igreja do Senhor nessa terra começou a ser questionada. Existe até agora, saiu um documentário nos Estados Unidos, de uma grande igreja do mundo. Esse documentário ele está contando os podres que existem nos bastidores dessa grande igreja que começou na Austrália, alcançou muita gente dos Estados Unidos e até no Brasil tem. Não que todo lugar tenha, mas eles estão nesse documentário pontuando algo que tem acontecido por detrás daquilo que se prega. Qual é o questionamento? Se prega uma coisa, mas se vive outra. No Brasil, a gente vê escândalos e mais escândalos de igrejas, de pastores, de grandes homens aí, bispos, apóstolos, na justiça, a justiça devastando a conta financeira, pessoas que foram fiadores de salões para algumas dessas grandes igrejas e agora foram abandonadas e tiveram que pagar e entraram na justiça. Aí a internet publica tudo hoje, quem lê fala, nossa, olha aí, igreja, tá vendo? Igreja é isso, os caras só querem saber de dinheiro e tal, e as pessoas cada vez mais se afastam da chamada igreja. Essa igreja do corpo de Cristo, não placa, porque placa tem bastante, nome de igreja é o que mais tem hoje. E quando a gente olha para a Bíblia, nós temos estudado aqui, durante esses últimos domingos, que existe uma necessidade, segundo a Bíblia, de haver uma mudança em nós. Essa mudança, para alguns, ela é na hora, acontece na hora. Para outros, demanda um tempo.
Mas ainda assim é necessário haver uma mudança. A gente estudou sobre conversão, o que é se converter, o que é estar na presença de Deus. A gente conversou e estudou aqui sobre escravidão. Nós estamos vivendo num tempo de crentes ou cristãos que são escravos das mesmas coisas que se praticava antes de ser cristão. Então, como é que pode uma pessoa se dizer cristã, mas ela ainda é escrava daquilo que ela praticava, fazia, falava, pensava? Quer dizer, provavelmente não houve uma conversão, provavelmente não houve uma libertação. E eu disse aqui semana passada e repito, o que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já morreu e sofreu por nós, em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele já ressuscitou, Ele está sentado à destra de Deus Pai, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele já tirou a gente de um charco de lodo, purificou, colocou no lugar de honra na presença dEle. O nosso nome está escrito no livro da vida. Quer dizer, o que Ele precisava fazer, Ele fez. E Ele ainda disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu entendo que daí para frente parte do meu querer, do meu desejar, em estudar a Bíblia, ler, comer, destrinchar, discernir o que está escrito na palavra, até para que ela me confronte, até para que ela mude a minha vida. Jesus falou: se você conhecer a verdade vai te libertar. A verdade vai te transformar. Então, eu começo a ler a Bíblia e a palavra, ela começa a me confrontar, ela me ensina, ela me mostra o que Deus realmente quer ver em mim, inclusive para o meu bem. Eu já falei aqui, repito, irmãos, a Bíblia, ela está escrita, ela foi escrita por homens. Algumas pessoas falam assim: é por isso que foi escrita por homens. Ela foi escrita por homens, sim, mas ela foi inspirada por Deus. E nessa inspiração que Deus deu aos homens, está escrito aqui, está registrado na Bíblia, tudo, exatamente tudo que Deus gostaria que nós soubéssemos. Sejam coisas ruins que aconteceram, sejam coisas boas, pessoas que foram vitoriosas, pessoas que foram derrotadas. Deus permitiu que tudo fosse escrito, até para nos capacitar, até para a gente ler e entender que existem coisas das nossas vidas que nós precisamos tomar cuidado. Nós hoje fazemos parte da igreja do Senhor, e nessa complexidade de conversão, de mudança de postura, de pensamento, de vida, a igreja do Senhor hoje, no século 21, ela está vivendo momentos difíceis, momentos hoje, o mundo hoje, ele está tentando tomar conta da igreja. E a igreja do Senhor, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela é santa, ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Algumas coisas nós, como cristãos e parte da igreja, a gente precisa começar a entender algumas coisas e entender até o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, e a igreja do Senhor, que é o mecanismo dos céus na terra, que deveria abençoar, mostrar, revelar o que Deus tem de melhor para a vida humana, hoje em dia parece que é o contrário. Você vê cristãos, e a gente estudou aqui, tem cristãos hoje que são tristes. Por quê? Porque eu não consegui isso, não consegui aquilo, não consegui. Espera um pouquinho, você é cristão, você nasceu de novo. O pior Jesus já passou por mim e por você na cruz do Calvário. Ele anda com a gente todo o tempo. Nós é que precisamos mudar essa mentalidade, essa postura.
Ah, mas eu passei por uma dificuldade. Sim, a própria expressão diz, você passou por uma dificuldade, você passou, a dificuldade já ficou para trás, agora você vai para frente. Mas e as outras que virão? Você também vai passar, porque Deus está contigo, Deus te capacita, Deus te fortalece, Deus te ajuda, Ele é Deus. Nós é que precisamos mudar algumas coisas. E olha, meus irmãos, a gente tem falado aqui, o inimigo de nossas almas, ele conhece alguns macetes, algumas fraquezas dos seres humanos, inclusive da gente. E com isso ele tem buscado desacreditar a igreja do Senhor neste século. Ele está lutando para desacreditar a palavra. De que forma que ele tem feito isso? Até homens e mulheres que foram pastores, pastoras, pregadores, teólogos, até alguns destes hoje, estão colocando em xeque a palavra que há anos atrás eles pregavam como verdade, mas porque tiveram problemas, porque foram afastados, tiveram que sair da frente, agora eles estão na internet questionando a palavra. E o diabo, ele é astuto, ele conhece, como eu disse, as nossas fraquezas, ele vai sempre bater na onde nós somos mais fracos. Por isso que a palavra liberta, fortalece, por isso que nós agora que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo nessa terra, e entenda, eu estou falando da igreja de Cristo não é a placa, por exemplo, a nossa comunidade livre em Cristo, é a igreja mesmo, aquela que foi lavada e remida, aquela que um dia reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, aquele que um dia foi batizado, e dali para frente as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu estou falando dessa igreja, que eu e você, acredito, façamos parte. Amém? E é interessante que certa vez Jesus, falando com os seus discípulos, tratando até assuntos relacionados a essa comunhão, essa parte do corpo de Cristo, ele conversou com os seus discípulos. Eu desejo ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir juntos em Mateus, capítulo 16. Deus é bom. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. É interessante o tratar de Jesus com seus discípulos. A pergunta que ele fez, é óbvio que ele sabia a resposta, mas ele queria ouvir dos seus discípulos. Ele tinha esse desejo de interagir, de estar com eles. Capítulo 16 de Mateus, versículo 13. O texto diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Por quê? Porque isto não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aí 18, Jesus diz para ele assim, e os seus discípulos: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, em algumas traduções inferno, não poderão vencê-la. Versículo 19 e último, Jesus ainda diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus,
e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Só até aí. Duas questões importantes nesse texto aqui, irmãos. Primeiro, Jesus disse que as portas do Hades, do inferno, não prevaleceriam contra a igreja do Senhor nesta terra. O que Jesus quis dizer com isso? Irmãos, a igreja do Senhor nessa terra dificilmente será destruída de fora para dentro. Jesus deixou isso praticamente claro. As portas do inferno, a obra maligna, a obra do mal, eles não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque tudo que vem de fora, uma vez que chega e encontra Jesus, o seu poder, e no seu nome tem poder. A gente estudou semana passada, o endemoniado, quando viu Jesus de longe, o cara era, todos os capeta do mundo estavam nas costas do cara, e tinha lá uma legião, e quando ele viu Jesus, que Jesus o viu, Jesus já deu uma ordem: saia desse homem, espírito imundo. O que ele fez? Ele veio correndo para cima de Jesus. Só que quando ele chegou em frente a Jesus, ele se ajoelhou, porque não há nada nesse mundo que pode suportar o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nada. Agora, Jesus também disse aqui: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Eu estou dando uma autoridade que vem dos céus, esse reino maravilhoso que é os céus, e se Deus nos permitir, e vai permitir, um dia todos nós estaremos lá reunidos e passando a eternidade com Ele, né? Ele deu essas chaves, esse poder, essa autoridade para a sua igreja. Parece aqui no texto, e eu expliquei aqui de manhã, até um adendo a essa ministração, porque Jesus ele usou um jogo de palavras para trazer uma ideia para Pedro e para os seus discípulos e quem estava ali ouvindo. Lembre-se, Pedro, o nome dele era Simão, e interessante que o significado de Simão é aquele que ouve. Ou seja, Jesus, ele usa o nome dele, que é aquele que ouve, e diz assim: olha, Simão, olha, traduzindo para o português, aquele que ouve, não foi carne nem sangue que te revelou, e sim o Pai que te revelou isso. Você ouviu e falou. Aí Jesus disse o seguinte: olha, Simão, você ouviu algo especial, você recebeu essa revelação. Aí Jesus, ele usa nesse jogo de palavras, ele fala assim para Simão, ele diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro. O significado da palavra Pedro, do grego Petros, para o português, é pedra pequena. Veja a falta de entendimento de muitas chamadas religiões de hoje em dia. Por exemplo, existe uma grande igreja no Brasil, não tem por que não falar, é a Igreja Católica. A Igreja Católica ela foi fundamentada em cima desta palavra: você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. A Igreja Católica ela foi edificada, segundo estudos, segundo relatos, você pode pesquisar isso na internet, em cima da vida de Pedro. Só que Jesus estava mudando naquele instante. Havia essa prática naquela época de você dar nomes, e os nomes tinham significados. Então, de Simão, aquele que ouve, Jesus estava querendo transformar, ou que houvesse uma transformação na vida de Pedro, dizendo assim: mesmo pedra pequena, mesmo assim sendo uma pequena pedra, você vai ser diferente, você vai ser algo mais sólido. Porque Pedro, ele era muito instável.
Uma hora ele estava bem, outra hora ele estava mal, uma hora ele recebeu essa revelação do Senhor, num outro momento ele vai e fala para Jesus que Jesus não ia ter que passar nada daquilo. Numa hora Jesus fala assim: olha Pedro, eu vou ter que passar por essa situação e tal, e ele fala assim: não Senhor, o Senhor não vai morrer, porque eu vou estar aqui, eu estou do teu lado. E Jesus fala para ele: ei Pedro, antes de você me negar, o galo vai cantar 3 vezes e tal. E ele fala: não Senhor, jamais eu vou fazer isso. E você sabe da história, ele acabou negando Jesus, depois que a situação apertou. Ele era muito instável, e quando Jesus fala para ele assim: você é Pedro, agora você é Pedro, você é aquele cara que ouve instável, mas agora você é Pedro. E é interessante que no texto Jesus fala: e sobre essa pedra, aí o pessoal entendeu o seguinte: ele é Pedro, pedra pequena, então sobre essa pedra. Não, a tradução do grego para o português de pedra, ela significa, ela é explicada como algo grande e sólido. É interessante o grego, a expressão, as palavras na expressão, na língua grega. E Jesus usa esse jogo de palavras, dizendo: Pedro, apesar de você ser uma pedra pequena, a partir de agora, você vai ter uma vida mais sólida. Eu vou edificar a minha igreja nessa pedra, nessa petra. E essa pedra é algo grande que costuma ser usado nas edificações. Naquela época, para se edificar as casas, usava-se uma pedra grande. Eles chamavam até de pedra angular, para trazer solidificação para as estruturas, para a casa não ter problemas. Aí Jesus, nesse jogo de palavras, ele fala assim: Simão, aquele que ouve, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus, Ele que falou para você. E sobre agora você, Pedro, Pedro, você é uma pedra pequena, mas sobre esta pedra que Jesus falou, não é pedra pequena, é essa pedra grande, angular, eu vou edificar a minha igreja. O que Jesus estava dizendo? A minha igreja, ela vai ser edificada na minha vida, com o meu poder, com a minha autoridade. E quando Jesus disse isso, Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor nesta terra. Não porque está edificada em Pedro, uma pedra pequena, mas porque está edificada na pedra angular, que o próprio Pedro, depois de um tempo, esse apóstolo Pedro, quando ele se tornou apóstolo, depois que Jesus ressuscitou, teve aquele encontro, o próprio Pedro, depois disso, ele mesmo escreveu sobre isso, Paulo escreveu sobre isso, citando sempre Jesus como essa pedra angular, essa pedra que dá sustentação, essa pedra que segura a construção, que dá alicerce forte. E jamais essa construção que foi feita em cima desta pedra angular, deste poder, dessa autoridade, jamais ela será destruída. Por isso que a igreja do Senhor nesta terra não é destruída. Pode acontecer escândalos, pode acontecer problema, mas ela não é destruída. Ela permanece, porque ela está estabelecida sobre Jesus. Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Deus conosco, Emmanuel. Ele está conosco todo o tempo, todo dia, toda hora. Quando nós entendemos isso, essa questão dessa pedra angular, quando Pedro, o mesmo Pedrão, que agora é Pedro, não é mais Simão, ou Simão Pedro, aquele que ouve pedra pequena, agora Pedro, uma vez que ele teve encontro com Jesus, é interessante que nesse relacionamento que ele teve durante 3 anos com Jesus, irmãos, ele recebeu várias duras de Jesus, que Jesus também não era aquele ficar alisando, não. Ele tinha amor, tal, mas ele sempre, até para trazer no coração dos seus discípulos, então, essa nova vida, essa nova postura, esse novo entendimento. E Pedro foi um dos que entendeu isso.
Certa vez Jesus falou para Pedro assim: Pedro, quando você se converter, você fala, caramba, o cara já está há 3 anos com Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: quando você se converter, pô, quer dizer que em 3 anos com Jesus você não se converteu? Pô, tem gente que está há 20 anos com Jesus e não se converteu ainda. Pedro, esse homem que era instável, ele se tornou uma pessoa estável. E depois que Jesus ascendeu aos céus e tal, que teve aquele movimento, o Pentecostes, veio aquele batismo com o Espírito Santo, e eles saíram pregando. Na primeira pregação desse Pedro, agora estabelecido sobre essa pedra angular, 3.000 almas se convertem. 3.000 almas. Quer dizer, Pedro entendeu o chamado dele de ser um dos líderes, mas acima de tudo fazer parte dessa igreja do Senhor na terra. Ele entendeu tanto que, acompanha aqui no telão, o livro de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ministrando ao povo da época, e claro, falando para mim e para você, ele disse assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Pelo menos 4 qualidades aqui: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Nós somos esse povo. Amém? Para quê? Para que eu vou ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Ele explica: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra que falamos semana passada? Nós estávamos em trevas, estávamos no lamaçal de pecado. Aí Jesus veio, estendeu a mão, a gente olhou: oh, Jesus, eu preciso de ti, tem misericórdia da minha vida. Aí Jesus falou: claro, vem cá. Jesus tirou a gente daquele lamaçal do pecado. Jesus colocou a gente num lugar de honra. Jesus nos purificou, perdoou os nossos pecados. Nosso nome foi escrito nos céus. E daqui para frente, o que eu faço agora? Daqui para frente, eu vou anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? Porque agora eu faço parte dessa igreja. A minha vida não está mais estabelecida no mundo como escravo. Agora eu estou estabelecido no reino dos céus, na presença do Senhor. Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu pastor. É nele que eu estou estabelecido. Então Jesus, ele disse aqui, aliás Pedro, ele disse aqui, versículo 10: antes vocês, e eu me incluo nessa, nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Aleluia. Tem povo de Deus aqui nessa noite? Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Deus. Irmãos, essa igreja transformada, essa igreja unida, a tendência dela é crescer, florescer. E essa igreja tem autoridade e poder dadas por Jesus para mudar a vida das pessoas. Essa autoridade e poder, Jesus falou, eu estou fundamentando Pedro, agora você é Pedro, e sobre essa pedra angular, eu vou estabelecer o meu reino, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, contra a obra do Senhor. E olha, eu vou além, eu estou dando para vocês a chave do reino dos céus. Olha o que Jesus falou: tudo o que vocês ligarem nessa terra será ligado nos céus. O que Jesus falou? Eu estou dando autoridade e poder que tenho agora na mão de vocês.
Jesus me capacitou, não sei se você sabia, mas Jesus te capacitou. No dia que você recebeu Ele como Senhor e Salvador, você foi batizado, os teus pecados foram perdoados, teu nome foi escrito no livro da vida, você não é mais escravo agora, você agora é servo do Senhor, filho de um Deus vivo e poderoso, e ainda tem autoridade e poder na tua vida, para você mudar situações na tua vida e na vida das pessoas. Isso é igreja. E essa igreja, quando ela é transformada, quando ela é unida, irmãos, coisas tremendas acontecem. Vou citar aqui algumas coisas que aconteceram no livro de Atos, capítulo 2, que conta a história da primeira igreja estabelecida, na verdade. Versículo 42, texto muito conhecido, diz assim: aqueles irmãos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam a isso. Tudo que era ensinado, eles praticavam. Eles tinham comunhão uns com os outros, tinham prazer de estar juntos. Eles partiam o pão, eles oravam juntos. Isso era parte integrante da vida dessa igreja que tinha sido estabelecida, e essa igreja estava crescendo. Como eu disse, numa pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Aí eles têm que arrumar lugar para batizar essas pessoas, aí tem que ter os obreiros para cuidar dessas pessoas. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por quê? Porque quando você está num lugar onde tem gente unida, onde tem gente transformada, Deus opera sinais e maravilhas, Deus cura, Deus liberta, Deus capacita. Deus está aqui nessa noite, inclusive, para isso. Versículo 44 diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos capítulo 5, versículo 12 diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. 13, dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito, em número cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. 16, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Por quê? Qual é o segredo? Era uma igreja viva, era uma igreja que tinha tudo em comum, era uma igreja que pensava mais nos outros do que em si, era uma igreja que vivia realmente o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E por isso a igreja crescia, a igreja bombava. Na expressão de hoje em dia, a igreja bombou. E é óbvio, a igreja bombou, cresceu, começou a aparecer, o inimigo, ele vai perseguir. E ele perseguiu. Ele levantou um homem chamado Saulo, você deve já ter lido essa história. Atos capítulo 8, versículo 1 diz: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Estevão, um dos grandes pregadores daquela época, ele foi apedrejado vivo porque falava de Jesus. E o texto diz que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Entenda o que eu estou falando? Lá fora, as portas do inferno querendo prevalecer contra a igreja do Senhor. Versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. 3, Saulo por sua vez devastava a igreja, fora para dentro, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4,
os que haviam sido dispersos, porque houve uma dispersão, eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Isso me chama a atenção, porque essa igreja, ela não se acovardou, ela não ficou fechada em 4 portas, em 4 paredes. Essa igreja, ela começou a ser perseguida. Por quê? Porque ela tinha a autoridade e o poder de Deus sobre a vida daqueles irmãos, e essa autoridade e poder era tão grande, que as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, e o diabo não quer que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, ele quer mantê-las como escravos. Por isso ele levantou Saulo, e Saulo começou a perseguir, e aí a igreja, aquela igreja grande, cheia de gente, começou a dispersar, os irmãos começaram a dispersar, mas nenhum deles se acovardou, mesmo dispersos. O texto diz, eles pregavam a palavra por onde quer que fossem, aleluia. Versículo 5, indo Filipe por uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque onde existe escravidão, trevas, quando chega a liberdade e luz, meu irmão, existe alegria, existe gozo, existe paz, existe amor, existe misericórdia. Quando Jesus chega, acontece isso. Por isso eu repito, essa igreja transformada, essa igreja unida, ela cresce, ela floresce, ela tem autoridade e poder para mudar a vida das pessoas. E eu repito aqui o que Jesus falou: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, não podem. Paulo lutou, o diabo levanta tantas pessoas aí. Eu te citei aqui de uma grande igreja que está vivendo um momento de escândalos, está sendo revelado momentos de escândalos, infelizmente, mas a igreja continua aberta, e tem gente lá com coração bom, servindo a Deus de todo o coração, e Deus vai honrar essas pessoas. Essa igreja não vai acabar, ela vai continuar, porque essa igreja foi Deus que levantou. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque a igreja não pode ser destruída de fora para dentro, mas ela pode ser destruída de dentro para fora. E é aqui que eu quero chegar hoje, porque muitas igrejas, infelizmente, foram destruídas, devastadas, pelo que acontecia dentro. Porque o diabo sabe, meus irmãos, ele pode lutar lá de fora, o diabo pode fazer o diabo, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Agora, dentro, e ele sabe disso, ele já aprendeu, ele está aí no mundo há muitos séculos e séculos. Ele sabe que se ele cutucar alguém dentro da igreja, para que essa pessoa fofoque, para que essa pessoa minta, para que essa pessoa despreze os outros, para que haja desunião. Hoje, dentro das igrejas, existe muito esse negócio, cada um por si e Deus por todos. Tipo assim, eu vou para a igreja, mas eu vou para a igreja para assistir o culto. Por favor, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas se essa palavra falar no teu coração, glória a Deus por isso. Tem muita gente hoje que é frequentador de igreja, ele não faz parte da igreja, porque fazer parte da igreja, você faz parte, você se doa, você luta, você está ali, na maioria dos cultos, se não todos, na maioria dos cultos, você se esforça para levar pessoas, convidar pessoas, mesmo para não vir aqui, lá fora, você é a autoridade e poder fazendo parte da igreja, para mudar a vida das pessoas. Meus irmãos, Jesus, a palavra de Deus tem solução para tudo. A gente está declarando aqui há anos, o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. A pandemia veio, a dificuldade veio crise financeira, o Brasil, o mundo vive crise financeira, mas
nós temos um Deus que está acima da crise da pandemia. Esse Deus está sentado num trono de glória, Ele tem todo o poder dos céus e da terra nas suas mãos, Ele anda conosco e Ele disse: olha, eu estou com você, eu dei para você. É momento de nós como igreja cumprirmos a parte boa da Bíblia. Nós temos resposta para a violência. A Bíblia nos ensina, quando alguém fala assim, você tem que odiar o seu inimigo. Não, você tem que amar o seu inimigo. Aliás, Jesus ensinou que você tem que orar por aqueles que te perseguem. Como assim, pastor? Isso é igreja, isso faz a diferença. Onde existe união, quando existe unidade, não tem aquele negócio, eu prego melhor, eu canto melhor, eu toco melhor, eu sirvo melhor, eu sou mais inteligente, eu sou mais rico. Não tem isso. O que tem é uma unidade de um povo que se chama pelo seu nome, que se humilhou um dia, que se arrependeu dos seus pecados, que estão todos no mesmo barco, indo para o mesmo lugar, servindo o mesmo Deus. E o diabo sabe que lá de fora ele não pode destruir a igreja. Por isso que ele começa a semear dentro da igreja contenda, briga, discórdia. Eu já falei aqui em todos esses anos que eu sou pastor dessa igreja, como pode a pessoa dizer que é cristã se ela está na igreja e não consegue amar a pessoa que está do lado dela? Porque por algum motivo aconteceu alguma coisa. Eu já falei aqui, o ser humano, a psicologia explica, o ser humano existe de tudo quanto é tipo e jeito. Hoje em dia tem até uma nomenclatura para muita gente, os chamados 13, né? O que tem de 13 hoje, né? Amém? Vocês já ouviram falar disso, né? Pessoas que, e às vezes essas pessoas se convertem e estão na igreja. Eu já falei aqui no passado, tem gente, segundo cientistas, médicos, psicologia, neurocibernética, que ensina o seguinte: tem gente que ele é das alturas, ele anda com a mente assim, vagando, e às vezes essa pessoa passa por você e nem te vê. Você fala assim: pastor, passou por mim e não me viu? Ou será que nunca aconteceu com você? Você fala assim: meu Deus, cadê a chave? Cadê a chave? Meu Deus, a chave do carro, cadê a chave do carro? Cadê? Eu já vi gente assim: cadê meu óculos? Cadê meu óculos? E o óculos na testa. Cadê meu óculos? Meu Deus, eu acho que eu perdi meu óculos. Isso acontece. Não, aquele irmão não olhou, passou por mim, não olhou para mim, vai ver da próxima vez, eu é que nem vou olhar na cara dele. E o diabo esfrega as mãos e fala: isso mesmo. Eu estou citando uma questão, existem outras tantas. Quando a igreja deixar isso de lado, quando a igreja viver uma unanimidade, irmãos, vocês vão ver os milagres e maravilhas se quadruplicarem aqui neste lugar. Vocês vão ver aqui a gente com 2, 3, 4 cultos, se for o caso, de gente querendo conhecer aonde aquela pessoa que mora do lado da casa dele, dela, onde aquela pessoa que trabalha com ele, com ela, onde que ele vai? Ele vai num lugar onde tem gente que se ama, que se ajuda, que ora uns pelos outros. Eu fiquei muito feliz quando eu mandei o áudio em relação à irmã Salete, e um grupo de transmissão que eu tenho, só mando, não recebo no particular, mas mesmo no particular, de 200 e poucas pessoas que eu mando, umas 90 responderam em oração: vamos orar, glória a Deus por isso. E por quê? Porque a igreja é isso, gente. Igreja, quando eu soube que a irmã teve um acidente, pelo amor de Deus, vem cá, eu estava com 2 irmãos, vamos orar aqui, Deus tem misericórdia da tua serva. Eu falei aqui de manhã o que aconteceu com ela. Meu irmão, minha irmã, só pode ter sido a mão do diabo. Pastor, mas como é que pode? Deus permitiu?
Deus permitiu, porque ela é serva do Senhor, fiel ao Senhor, mulher de valor, intercessora, está sempre nos cultos, ajuda em tudo que pode. O marido dela, o Daniel, mesmo não sendo cristão, ajuda em tudo que pode essa igreja aqui, tudo que a gente pede, ele ajuda. Um pessoal que tem um coração abençoador. Você fala, como é que pode acontecer isso com uma pessoa assim? Pode. Por que Deus permitiu? Não sei. Talvez até para que os filhos, que o esposo sejam impactados e Deus alcance, o salve. É a oração dela, que Deus salve a família dela. Mas, meus irmãos, uma pessoa que está num carro, do lado do passageiro, sentada como passageira, com cinto de segurança, um carro grande, uma caminhonete, vem um carro no sentido contrário, a mulher perde o sentido, bate no carro do lado, arrebenta com a roda, arrebenta com o para-choque, para-lama, um impacto terrível. Aí depois você vai lá no local e vê, e a mulher do carro teve um mal súbito, está ali, e o marido da irmã está bem, e o outro carro que está envolvido, tudo bem, e ela quebrou o ombro, quebrou o joelho. Assim, meu Deus, como é que pode? Era para ser o impacto se fosse no lado dela, mas foi do outro lado. Que o diabo luta para enfraquecer, para destruir vidas daqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Mas as portas do inferno não vão prevalecer sobre a vida do cristão na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar essa irmã. A gente está orando, ela vai sair dali restabelecida. Se tiver que fazer fisioterapia, eu não sei o que. Eu oro para que ela saia de lá andando pela porta da frente, movimentando o braço. Glória a Deus, eu estou bem. Porque isso é igreja. Isso é igreja. Essas coisas que acontecem no mundo de hoje, quando a gente olha para Brasília, por exemplo, não, irmãos, vamos olhar para Brasília, não. Deus vai levantar quem tiver que ser levantado. Se o povo tiver consciência na hora de votar, orar na hora de votar, pesquisar antes de votar, nós vamos ter eleições normais. E que seja eleito quem tiver que ser eleito, por eleições justas, claras e normais. Ponto. Quem tiver que ser eleito, que seja. Agora, eu não vou colocar a minha esperança no candidato A, no candidato B, eu vou colocar a minha esperança em Deus, porque tendo o candidato A, tendo o candidato B, a igreja unida, por mais que ela seja perseguida, ela sempre vai prevalecer, porque a autoridade e poder de Jesus está sobre mim, sobre você. Nós somos parte desta igreja. O poder de Cristo está sobre mim, está sobre você, está sobre nós. E eu quero encerrar aqui falando sobre isso. Porque, irmãos, mais uma vez eu peço, para pensar. Você acha mesmo que Deus, através de Cristo, tirou a gente do lamaçal do pecado, perdoou os nossos pecados, purificou a gente com o seu sangue? O sangue de Jesus nos cobre de todo pecado, escreveu o nosso nome no livro da vida, anda com a gente todo dia, para a gente viver fraco, triste, depressivo, pensando em se autodestruir, reclamando da vida. Foi para isso mesmo? Para pensar. Foi para isso mesmo que Jesus pagou um preço caro na cruz por mim e por você? Sim ou não? Para que é que ele fez tudo isso? Para que a gente entendesse. E eu tenho pelo menos, eu posso citar aqui, pessoas que eu conheço, ao menos 2 pessoas, que são pessoas assim, que eu olho e eu falo assim, isso aí é o meu modelo de fé, além de Jesus. Uma delas é o pastor Bob, porque o cara de cadeira de rodas, há 25 anos,
ele faz um trabalho no átrio que eu não teria talvez coragem para isso. Deus me chamou para outra coisa. Mas ele vai lá praticamente toda semana. Ele pega o carro dele, ele levanta às 6:30 da manhã, ele vai trabalhar na oficina, na retífica dele. Ele trabalha até às 4 da tarde, ele pega o carro às vezes, vai lá na Zona Leste buscar alho, porque doam alho. Aí ele vai lá buscar, de lá ele vai para o átrio. Chega lá cansado e tal, participa do culto, prega a palavra, resolve questões, sai de lá, vem para casa, chega em casa 10, 11 da noite, para tomar banho naquela debilidade que ele tem, deitar e acordar às 6:30, e está lá, firme e forte, servindo ao Senhor, fazendo a diferença, porque ele crê que a autoridade e poder de Deus está na vida dele. Segundo exemplo, se ela me permite, eu cito a irmã Maria Senhora aqui, que mesmo em toda a debilidade que ela passou e passa, enfrentou câncer uma vez, venceu, está enfrentando na segunda, está vencendo. Eu nunca vi essa mulher falar assim, eu vou desistir porque Deus, ao contrário, eu estou firme, pastor. Eu venho capengando para a igreja às vezes, mas eu estou firme. Por quê? Porque eu quero estar na igreja, eu quero fazer parte, eu quero trabalhar, eu quero orar, eu quero declarar. E Cristo nos deu essa autoridade e poder para a gente declarar como igreja que nada, absolutamente nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor nesta terra, contra mim, contra você. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está na igreja, porque claro, o diabo sempre vai querer colocar um diz que me diz, uma fofoca, uma egolatria no coração de alguns, né? Eu vou aparecer porque eu sou tal. Ele sempre vai lutar. Mas se nós tivermos plena consciência de quem nós somos, de quem nós éramos e quem nós somos hoje, irmãos, nós vamos dar as mãos, nós vamos abençoar muitas famílias, pessoas, como a gente tem feito, mas a gente pode fazer mais. Essa festa do milho mesmo que a gente vai ter, eu falei de manhã, a gente não vai fazer festa do milho para arrecadar dinheiro, mesmo porque não dá muita coisa. Aliás, nós vamos gastar dinheiro para alugar os brinquedos para ter aí para a garotada. A ideia é a igreja estar ali, os irmãos repartindo ali, tá aqui um pedaço de carne, só deu para comprar um espeto, tá aqui, tá um copo de suco, vamos comer junto, tal, mesmo que você não tenha dinheiro. Eu vi gente que falou para mim, pastor, eu não fui porque não tinha dinheiro. E daí, irmão? Vai lá, fica lá. Mas dá vontade. Eu sei, se for o caso, a gente racha lá um copinho de suco para você. Mas o legal é estar junto, dando risada, contando história, cantando louvores, vendo o pessoal se divertir. Quem passa, fala assim, olha que legal, olha como é que é aquele povo. Com certeza essa pessoa vai se animar para vir aqui conhecer. E quando ele vier aqui, ele vai conhecer o Jesus Cristo que habita em mim e em você. Jesus me chamou, Jesus te chamou para a gente exercer essa autoridade e poder dentro de casa. Eu e você temos autoridade para orar dentro da nossa casa e declarar: não aceito que o diabo venha querer destruir a minha família. Ele pode lutar, ele pode fazer, mas eu vou continuar orando e crendo que Deus está aqui, que o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor, e eu vou ver a minha família salva, eu vou ver os meus amigos salvos, porque eu vou continuar orando. Alguém tem que pagar o preço, sim, alguém tem que pagar o preço, que seja a gente. Que a gente ore, que a gente declare, que a gente verbalize. Essa autoridade e poder já está em nós, em mim e em você. Você pode declarar para a pessoa que está do seu lado: irmão, irmã, eu não sei se você sabia, mas nós fazemos parte desta igreja de Cristo. Você pode falar isso para ele? Amém? Sim ou não? Vamos ficar em pé? Eu falei aqui de manhã os nossos irmãos do Tapetininga
pastor Marcos sentiu o desejo no coração de levantar lá 52 dias de oração. Não me pergunte por que 52 dias, foi o que veio no coração dele. E os irmãos começaram a orar. Sabe o que aconteceu? Saiu gente da igreja. Como assim, pastor? Saiu, infelizmente. Lembra quando Jesus falou que tem joio e trigo? O joio, quando começou a orar, começou a se revelar, fazer fofoca, falar mal, criticar a igreja. Aí eles saíram. Uma pessoa lá pecou. Vou contar um caos para vocês. E essa pessoa, depois de 6 meses, ela voltou, junto com o marido, e falou assim: eu errei, eu reconheço, eu errei. Vocês podem me perdoar, ter misericórdia de mim? A maioria da igreja falou sim. Aí teve uma família que falou: não, pecadora, tem que ir para o inferno. Mas como a maioria resolveu perdoar e tal, saíram da igreja. Só foi começar a orar. Pastor Marcos enfrentando dificuldades com a empresa, obras que estavam quase fechadas, ficou parada. A esposa dele, a Amanda, dores nas costas terríveis. Pelo jeito, pelo que diz os médicos, vai ter que operar, porque está muito difícil as dores nas costas. Irmãos começaram a enfrentar dificuldades. Vida financeira da igreja lá começou a piorar a situação. Você vê o que é a oração. E conversando com o meu irmão, eu falei: já que você começou esse propósito, termine, porque quando terminar, a vitória virá em nome de Jesus. A gente fez aqui 12 horas de oração. 12 horas apenas. E se a igreja toda tivesse aqui nessas 12 horas, 1 hora, meia hora, 15 minutos, 2 horas, coisas tremendas já estariam acontecendo aqui. Já está acontecendo, por causa daquelas 12 horas, e nós vamos ter mais esse ano. A gente vai retomar, como eu disse, depois da pandemia, vamos retomar. Mas, meus irmãos, quando a igreja está unida, quando a igreja não tem esse negócio de ver o defeito um do outro, porque todo mundo tem defeito, mas quando ela entende que a autoridade e poder de Cristo está sobre a vida, a minha vida, sobre a tua vida, meus irmãos, a gente se une, e o diabo tenta de fora, tenta de dentro, mas ele vai dar com os burros na água, porque maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. Eu faço parte da igreja de Cristo nessa terra. Tem mais alguém aqui que faz parte da igreja de Cristo? Convido você a fechar os teus olhos por um instante. Você que está em casa também, convido você a refletir agora. Aliás, até seria legal se você estivesse aqui. Que o legal é estar aqui, ao vivo, em cores, comunhão. Talvez você esteja doente, a gente entende, esteja trabalhando, amém. Mas o legal é estar aqui. De olhos fechados, eu quero te encorajar agora a olhar para dentro de si e entender agora, ou mesmo se autoexaminar, perguntar para você, pergunte para você assim: para que Cristo me chamou? Por que Cristo me chamou? Por que Ele pagou um preço tão caro na cruz pela minha vida? Para eu viver escravizado de novo? Para eu viver reclamando? Para eu viver de cabeça baixa? Para eu viver triste? Não! Acorda, desperta, não foi para isso. Pastor, mas eu estou vivendo momentos de luta, de dificuldades. Todo mundo vive. A Bíblia diz, inclusive, que tem gente no mundo que está passando situação pior do que a nossa, mas eles continuam firmes, estão lá. Que a gente possa entender o nosso papel nesse mundo, nessa situação, nesse momento chamado vida que nós estamos vivendo. Igreja, tem muitos erros, sim,
mas também tem acertos. Nós não somos a igreja perfeita, longe disso, não existe igreja perfeita, mas existe uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, que a cada dia busca santificação, busca perdão, misericórdia, busca fazer a diferença, busca viver uma vida saudável, abençoada, e é possível sim, vencer o maligno, vencer o pecado, vencer o mal. O poder e a autoridade que Jesus falou do reino dos céus está em mim, está em você. E eu quero te encorajar a você sair daqui hoje já vivendo isso na tua vida. Não aceite o que o inimigo está colocando na tua vida, ou já colocou. Se ele já colocou, repreenda. Se vier dificuldade, ore. Se vier problemas, ore, repreenda. Deus te deu autoridade e poder em Cristo Jesus para isso. Você faz parte da igreja de Cristo nessa terra. Eu quero te encorajar a você orar agora, a você orar pela sua vida. Se você entendeu o que eu estou te falando, se você crê que essa autoridade, esse poder está em você, eu quero te encorajar a você orar pela tua vida agora, pela tua vida, pela tua família, repreender toda obra, toda malignidade contra você, orar também pelos teus familiares, orar pelos teus vizinhos, orar pelo teu trabalho, pelas pessoas com quem você se relaciona. Eu quero te encorajar agora em alguns minutos, poucos minutos que seja, para você orar mesmo, para você verbalizar, para você que entendeu que a autoridade e poder de Cristo Jesus está na tua vida, você tem o direito, você tem a autoridade de Deus dada a você, estabelecida por Cristo Jesus, para você verbalizar, para você declarar. E a Bíblia diz: resista o diabo e ele fugirá de você. Então eu quero te encorajar a orar agora. Declare isso, verbalize a bênção do Senhor sobre a tua família. Não tenha vergonha, não tenha medo. Abra a boca, abra o coração, verbalize. Não aceite mais o que o inimigo colocou na tua vida. Não seja mais escravo do pecado. Verbalize, declare: Senhor, eu não quero mais viver esta situação. Senhor, eu quero viver uma novidade na minha vida. Eu quero viver tempos novos. Senhor, o mundo está em crise. Eu não vou viver a crise. Eu sei que o Senhor está comigo, Deus. Eu sei que o Senhor é fiel à sua palavra. Eu tenho sido fiel à tua palavra. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Senhor, eu repreendo agora toda obra contrária contra a minha vida. Senhor, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor repreenderia também o devorador. Senhor, eu sou ofertante, eu sou dizimista. Que a tua palavra se cumpra na minha vida. Deus te deu autoridade até para falar assim. Está descrito na palavra dele nessa questão financeira: não viva mais de migalhas, não viva mais de migalhas, não seja um agente do diabo, seja um agente de Deus aonde você for. Abençoe, perdoe, verbalize, declare o senhorio de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre este local, a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fale mesmo, não desanime, não desista, aproveite. Deus está aqui, Deus está aqui, a autoridade e o poder dele está aqui derramada sobre a minha, a tua vida. Aleluia. Deus, nós declaramos, Senhor, a tua bênção sobre esse bairro, declaramos a tua bênção sobre essa vizinhança. Deus, em nome de Jesus, tira a cegueira espiritual, tira a surdez espiritual, tira, ó Deus, arranca agora toda a obra contrária, em nome de Jesus, arranca a idolatria do coração. Deus, que a tua palavra entre nos corações aqui dessa região, ao receberem um folheto, ao receberem um convite, essas pessoas se sintam movidas a vir, e chegando aqui encontre uma igreja sadia, saudável, que se ama, que se respeita, que te adora, Deus, como único Senhor. Quebra os grilhões do inferno, tira todo o peso,
tira toda a depressão, tira, ó Deus, toda a ansiedade agora. Que verdadeiramente vivamos não mais como escravos, vivamos como servos do Senhor, libertos, filhos de um Deus vivo, geração eleita, sacerdócio real, aleluia, povo escolhido pelo Senhor. Oh Deus, desperta a tua igreja, traz uma nova unção, Espírito Santo, batiza com teu fogo, traz renovação, traz unidade, traz capacitação para a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Se você puder, pega na mão da pessoa que está do seu lado aí, aproxime-se dele, dela, se for possível, se não tiver nenhum problema em relação a isso, pega na mão para a gente cantar junto essa canção. Declare: somos tua igreja, desculpa aí, reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis. Recebemos autoridade. Para quê? Estamos acima de principados e poder. Nós declaramos, Jesus, tu és Senhor. É Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor, é Senhor de São Paulo e do Brasil. Somos tua igreja, mais uma vez. Somos tua igreja, reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis. Recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder. Nós declaramos, Jesus, tu és Senhor, é Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor, aleluia, é Senhor de São Paulo e do Brasil. Agora levante suas mãos assim e declare: a ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor, a ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a honra e glória.